Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje vamos trabalhar especificamente a interpretação textual. Temos algumas atividades aqui para serem respondidas, tá bom? Do nosso livro de português, o livro grosso, beleza? Tivemos aí já algumas aulas, uma aula fora um pouco do nosso livro, né? Que foi a nossa aula sobre a revisão da prova, sobre as questões da prova. E agora a gente vai continuar, né? Vamos falar agora especificamente sobre a interpretação textual, tá bom? Temos muito conteúdo aqui para ver, muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante, tá? E que vai requerer um pouco aí a atenção de vocês, beleza? Já estamos quase finalizando o nosso segundo capítulo, já vamos passar para a análise linguística, mas antes nós precisamos responder as atividades da página 76 e da página 77, que foi a atividade que eu passei para vocês no Class 0. Inclusive, nem todo mundo me entregou, viu? Algumas pessoas ainda faltam me entregar a atividade, então aquelas que perderam o prazo, a gente não pode dar mais outro prazo. Então, se atualizem aí para que vocês possam enviar as atividades no dia. Tá bom, pessoal? Bom, vamos aqui iniciar, então, a correção. Já está tudo respondido aqui para vocês. Só vamos realizar a correção baseado no texto, tá bom? Vou pedir que vocês abram seus livros aí na página 76. Página 75, na verdade, né? Página 75 do livro de português, do livro grosso. Tá bom? Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou colocar o cabeçalho aqui na nossa escola, tá bom? Então, pessoal, vamos lá realizar agora a correção aqui em sala, tá bom? Temos aí o primeiro quesito, na página 75, que diz o seguinte: no início desse capítulo, dissemos que as parábolas são textos muito parecidos com as fábulas. Analisando o texto lido e considerando os conhecimentos adquiridos no capítulo anterior, que diferenças e semelhanças podemos observar? No primeiro, no título. Quais diferenças podemos observar no título do texto? Tanto nas fábulas quanto nas parábolas, pessoal, os personagens principais eles já são indicados no título, tá bom? Essa é uma das diferenças, das semelhanças que a gente consegue observar entre esse texto, esse gênero textual, e entre a parábola. É que nas fábulas e nas parábolas, os personagens já são identificados no título. Por exemplo, o leão e o cachorro, a vaca e o gato, enfim. Eles normalmente são identificados logo no início do título. Nos personagens, tá? Nas fábulas, pessoal, os personagens eles são animais irracionais, que agem como seres humanos. Já nas parábolas, os personagens são seres humanos. A gente viu isso aí na nossa aula de gêneros textuais, quando nós estudamos sobre a diferença da parábola e sobre a fábula, né? Que foi o primeiro gênero textual que nós estudamos aqui. Então, a gente viu aí que a diferença é que, normalmente, na fábula,
além de nós utilizarmos animais como personagens principais, eles são irracionais. E esses animais irracionais, eles agem como seres humanos, tá bom? Já nas parábolas, os personagens principais, eles tendem a ser os humanos, tá bom? É uma diferença definitiva aí da parábola e da fábula. É que na parábola nós utilizamos muito pessoas para exemplificar. Quem tem costume de ler a Bíblia já ouviu falar muito das parábolas que Jesus contava. E nessas parábolas, Jesus sempre utilizava pessoas para exemplificar, para ilustrar, né? E utilizava povos, tribos e etc, né? E essa ilustração ajudava no entendimento de algumas questões, até mesmo pela linguagem do povo. Naquele tempo, os povos tinham uma linguagem mais simples, mais comum. Então, Jesus ele tinha que utilizar também uma linguagem que se adequasse ao perfil deles. Tá bom? Então, as parábolas elas utilizam personagens como humanos como personagens, tá bom? Diferenças e semelhanças na estrutura narrativa. Nessa questão, a estrutura narrativa ela é muito semelhante, apresentando a criação de uma situação, um problema e um desfecho que sugere um ensinamento. Tanto a fábula quanto a parábola, elas visam primeiro, trazer um ensinamento, trazer uma história, né, uma história fictícia, ou seja, não é real, irreal, né, algo irreal, e através dessa história fictícia desse irreal, eles trazem um ensinamento. Então, a estrutura narrativa, ela é bem parecida. Temos primeiro o enredo, temos a introdução, né, quando introduzimos a parábola ou a fábula, temos o enredo, né, que é a situação lá, o conflito que vai ocorrer, e temos também o desfecho. O desfecho é como toda a história vai acabar. E é justamente nesse momento que nós indicamos o ensinamento. Tanto na parábola quanto na fábula, o ensinamento eles são dados no final do texto, tá bom? Na parte do desfecho. Tá bom? É nesse momento aí que ocorre a conclusão da história. Talvez o momento mais importante, podemos dizer assim, né? É quando ocorre esse desfecho aí, onde nós temos o ensinamento, a lição, né? Muito bem. Vamos agora para o segundo. Como vimos na sessão para discutir, podemos perceber nessa parábola vários valores. Pensando nisso, que valores são ressaltados no primeiro parágrafo do texto? Quais são os valores, pessoal, que são destacados no primeiro parágrafo do texto? Lá no primeiro parágrafo, se a gente voltar aqui. Conta-se que por volta do século XVIII, na França, havia um velho conhecido como o maior lenhador de todos os tempos. Em uma só manhã de trabalho, ele era capaz de cortar mais de 100 árvores robustas. Apesar da fama, ele se mostrava como um homem simples e resignado, que via o trabalho como algo indispensável para o ser humano. Então, os valores aqui demonstrados são a simplicidade, o amor ao trabalho, a disposição para o trabalho, a admiração pelo trabalho, tá? Esses são os valores demonstrados no primeiro parágrafo do texto, tá bom? Terceiro quesito. Assinale a alternativa em que os defeitos apontados contrariam os valores indicados no primeiro parágrafo do texto. Assinale a alternativa em que os defeitos apontados contrariam os valores indicados no primeiro parágrafo do texto. Covardia e preguiça, arrogância e cobiça, soberba e preguiça. No caso aí, soberba e preguiça. Por quê? O oposto de soberba é humildade, né? E o oposto de preguiça é disposição. Então, são as duas características do Senhor. Ele era humilde e ele era ativo, né? Ele não era preguiçoso. Então, nesse caso aí, o contrário é soberba e preguiça. Tá bom? Agora vamos para o quarto. Observe esse trecho do texto. Não tenho segredos, rapaz, explicou o famoso lenhador. Tudo o que faço é trabalhar de sol a sol com a mesma dedicação todos os dias.
Qual é o sentido da expressão de sol a sol? Ou seja, pessoal, o dia inteiro, né? Do nascer até o pôr do sol, ele trabalha. Então, basicamente, ele leva sol todos os dias da sua vida. Nesse trecho, o mestre explica ao jovem o motivo de seu sucesso, mas este não acredita nessa justificativa, como fica claro no trecho seguinte. Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me os seus truques. Perdão, pessoal, tive que pausar aqui rapidinho. Então, continuando aqui como eu estava falando. Nesse trecho, o mestre explica ao jovem o motivo de seu sucesso, mas este não acredita nessa justificativa, como fica claro no trecho seguinte. Não é possível, espantou-se o jovem. O senhor é o melhor lenhador da França. Não pode ter conseguido esse título por acaso. Vamos, conte-me os seus truques. Para o jovem, é importante dedicar ao trabalho? Não, nesse trecho fica claro que o mestre só conquistou a fama por causa de algum truque, né? E não pela dedicação. Olha, observe a forma como ele contraria a afirmação do mestre. Não é possível. O senhor é o melhor lenhador da França, não pode ter conseguido esse título por acaso. Tá? Então, esse por acaso é como se ele tratasse a dedicação ao trabalho como se fosse qualquer coisa. Tá? É como se não tivesse nenhum valor. Tá bom? Então, basicamente, ele acreditava em um truque. Ele acreditava que era necessário haver um truque para ele desenvolvesse tão bem o trabalho. Mas, na verdade, era apenas uma dedicação ao trabalho. Era o que tornava-o tão, eu posso dizer assim, tão próspero no seu trabalho. Tá bom? Sexto, ao pedir insistentemente ao velho que lhe conte qual é o seu truque, qual é a intenção do jovem? Letra A, ele quer se tornar famoso de forma mais fácil e rápida. Letra B, ele quer somente satisfazer uma curiosidade pessoal. Letra C, ele deseja conhecer o truque do velho lenhador para poder contar aos outros lenhadores. Letra D, ele quer ensinar outros jovens para se tornar famoso como seu mestre. A resposta é a letra A. Ele quer se tornar famoso de forma mais fácil e rápida. Tanto é que ele aposta no truque. Né? Ele vai em busca do truque, quando na realidade não há nenhum truque ali. É apenas a dedicação ao trabalho. Sétimo, como é um texto narrativo, na parábola é muito evidente a passagem do tempo. Releia o texto identificando as expressões utilizadas para indicar a passagem do tempo. Quais são os trechos que indicam a passagem do tempo, de um tempo para o outro? A gente tem aí certo dia, nos dias seguintes, com o passar do tempo, mais vários meses, no dia da competição, ao final do desafio. São essas locuções adverbiais que indicam o tempo, tá bom? A progressão temporal da história, tá bom? Agora vamos para o oitavo quesito. Chamamos de argumento as ideias que utilizamos para justificar ou apoiar uma opinião. Na parábola, o lenhador e o aprendiz, a situação problema é explicitada quando o jovem percebe que é melhor lenhador que o seu mestre. Entre os argumentos a seguir, indique aquele que não é utilizado pelo jovem para apoiar a sua opinião de que é superior ao mestre. Novamente, se vão precisar, claro, realizar a releitura do texto para saber qual foi o argumento que ele utilizou, que ele não utilizou para apoiar a sua opinião de que ele é superior ao mestre. Para B, ele corta as árvores como qualquer outro lenhador. Letra C, não aprende nada de importante. Letra D, pois sou mais jovem e mais forte. A resposta é a letra A, não pode ter conseguido esse título por acaso. Aqui a gente, na verdade, não precisa nem conferir o texto, né, pessoal? Só por aqui a gente já consegue responder. Esse foi o argumento que ele não utilizou para apoiar a sua opinião, né? No caso aqui, foi o único argumento que não faz jus a ele achar que o lenhador é melhor do que ele.
Nono, no capítulo anterior, vimos que os personagens das fábulas são animais aos quais associamos qualidades e defeitos. Essa mesma lógica pode ser aplicada aos personagens das parábolas. Para você, que características positivas ou negativas ficam claras no velho, no mestre e no jovem aprendiz? Quais são as características mais nítidas que a gente percebe ao observar o perfil dessas duas pessoas? No velho, que é o mestre, a gente percebe paciência, sabedoria, simplicidade, humildade, disposição de trabalho, né? Disposição de ensinar, enfim. No jovem, arrogância, impaciência, imaturidade, né? Soberba, era muito soberbo, se achava demais, né? Arrogante, aparentemente, também. Beleza? Então, são essas as características que nós conseguimos perceber no mestre e no aprendiz, no jovem. Pronto. Beleza, pessoal? E agora a gente vai iniciar a nossa análise linguística. Beleza? Terminamos aí a correção que foi passada para casa. E nesse momento vamos iniciar a análise linguística do nosso texto. Tá? Vamos falar sobre ato de fala, frase e contexto. Deixa eu botar aqui para o quadro para a gente poder avaliar aqui a nossa análise linguística. Pronto. Nessa análise linguística, pessoal, nessa análise linguística aqui, ele fala sobre a questão da comunicação, atos de fala, tá bom? Vamos ler aqui a introdução. Como dissemos no capítulo 1, a linguagem tem várias utilidades para nós, como permitir a expressão dos nossos pensamentos, a defesa de nossas opiniões, a construção de nossa visão de mundo, a convivência em sociedade, etc. Todas essas funções se relacionam quando a comunicação entre duas ou mais pessoas se estabelece. O mais interessante é que, quando essa interação se realiza, realizam-se também inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Provavelmente você nunca se deu conta das nossas ações verbais, mas elas acontecem o tempo inteiro. Quem fala ou escreve age sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo, afirmando e etc. Para compreender isso melhor, leia a tira abaixo. Aqui, pessoal, devido à minha imagem, eu não consigo ver. Cadê? O amigo, por aqui, porventura não passa mais medo em ninguém. Por aqui, quem cura não... Bem, eu não estou conseguindo enxergar, pessoal, por causa da minha imagem. Né? Nesse livro aqui, ela fica um pouco menor. Ah, mas tem aqui, ó. Ah, sim, tem aqui embaixo. Ao dizer, por aqui, quem cura não bota mais medo em ninguém. Ao dragão chachado desempenha uma ação, de afirmar. Ora, como vive no sertão, chachado sabe o que está falando. O sol e o calor são constantes nessa região. Assim, ao fazer essa afirmação, chachado expressa também uma atitude pessoal, a de ter certeza sobre o que diz. Para simplificarmos, podemos dizer que sempre que falamos ou escrevemos para alguém, temos uma intenção, fazer um convite, alertar sobre o perigo, pedir licença, prometer algo, agradecer um favor, desculpar-nos, etc. Assim, tudo que falamos são ações. Essas ações que se dão por meio de da palavra, são o que chamamos de atos de fala. O menor ato de fala é definido como frase, observe. A gente tem aqui, qual é a diferença entre um tijolo de 8 furos e um de 6 furos? Fácil, 2 furos. Ops. E o de 8 furos deve ser mais pesado. Ok, muito bem. Beleza, pessoal. Nessa análise linguística, deixa eu explicar aqui para vocês. Pronto. Nessa análise linguística, nós vamos trabalhar a questão da afirmação, da negação, da interrogativa. Tipos de frases, tá bom? Vamos pular aqui. Pronto, vamos pular aqui para a próxima página. Vamos pular para a página 80. Dizemos que esse enunciado é uma ação, por quê? Por meio dele, o pedreiro quis satisfazer uma curiosidade, saber qual é a diferença entre os dois tipos de tijolo. Portanto, temos um ato de fala, consequentemente uma frase. Ainda no primeiro quadrinho, temos mais 2 atos de fala, ou seja, mais 2 frases.
Fácil, 2 furos. Na primeira, fácil, o ajudante expressa certeza sobre o que vai dizer. Na segunda, passa a informação que o pedreiro deseja. Observe que, para compreender essas 2 frases, precisamos avaliá-las dentro do contexto. Se por acaso você viesse andando pela rua e as visse escritas aleatoriamente no muro, não poderia entender o seu significado. Ou seja, essas 2 frases são completamente dependentes do contexto, o que não ocorre com a pergunta feita pelo pedreiro. Assim, identificamos inicialmente 2 tipos de frases. Pronto, vamos voltar para o nosso quadro aqui. Fizemos já a leitura sobre o que trata aqui. Basicamente, está tratando sobre a diferença de frase, sentença, oração, frases completas, perguntas, afirmações, questões, etc. Tá? Então, vamos trabalhar aqui agora essa questão. Basicamente, pessoal, a gente tem uma diferença entre frases completas e frases incompletas, tá? Tem uma diferença bem nítida entre essas 2 sentenças, tá bom? Frases completas, pessoal, são aquelas que expressam um sentimento que pode ser entendido pelo leitor sem um contexto, tá bom? Já as frases incompletas são aquelas que precisam de um contexto para serem compreendidas, já que não tem ciência. Então, a gente tem aí frase completa e frase incompleta. Frase completa, pessoal, por exemplo, a gente tem aí: eu achei um carro. É um exemplo de uma frase completa. Um exemplo de uma frase incompleta seria: achei. Olha o exemplo aí. Na primeira, a gente tem um exemplo de uma frase completa. Onde quer que você ande, que você veja essa frase aqui, você vai conseguir interpretá-la e entendê-la. Já a segunda, essa achei, você precisa de um contexto para entender o que ele achou. Então, essa é a diferença entre a frase completa e a frase incompleta. Tá bom? Agora, pessoal, essas frases, elas são classificadas, tá bom? É isso mesmo, elas são classificadas. Nós temos aí frases declarativas, frases interrogativas, tá? Frases exclamativas, tá bom? Frases imperativas. Eita, gente. Pronto, frases imperativas, interrogativas, tá? Vários tipos de frases, tá bom? Negativas. A gente vai estudar, pessoal, cada uma delas. Devido ao nosso pouco tempo aqui, tá? Que a nossa aula aqui já acabou, a gente vai deixar para a próxima aula. Na próxima aula a gente continua falando sobre essa análise linguística. Vamos falar sobre as frases declarativas, as frases interrogativas, exclamativas e imperativas, tá bom? Próxima aula a gente vai trabalhar disso, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido todo esse conteúdo aí, essa análise linguística, a correção das provas, tá bom? É uma análise linguística fácil, é o que vocês na verdade já sabem, mas precisam conhecer as classificações, as terminologias, tá bom, pessoal? Então, próxima aula a gente vai finalizar essa análise linguística e responder as questões da página 83, tá bom? Já estamos caminhando aí para o final do segundo capítulo. Beleza, pessoal? Então, ó, vou ficando por aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sabem que estamos à disposição de vocês lá no Class, tá bom? Passem isso aqui para o caderno de vocês, tá bom? Vou colocar aqui. Pronto. Coloquei aqui um exemplo de uma frase completa e de uma frase incompleta. Vocês vão passar para o caderno de vocês e em seguida, na próxima aula, a gente continua, tá bom? Passe. Beleza? Então, passem para o caderno de vocês, tá bom?
essa anotação e na próxima aula a gente vai trabalhar isso. Beleza, gente? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, um bom descanso para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no Classroom. Tá bom, gente? Tchau e até a nossa próxima aula. Tchau, gente. Bom descanso para vocês aí. Até a próxima.